Você só pode consertar o que você sabe como funciona. Você não consegue consertar o que você não sabe como funciona. Você quer saber por que você tem os hábitos que você tem? Você quer saber por que você faz o que você faz na hora que você faz? Fica aqui comigo nesse vídeo que você vai aprender o processo de construção de um hábito e você vai aprender as ferramentas para modificar os hábitos que você quer na sua vida e para criar hábitos novos que estejam mais alinhados com o que você quer, com o que você deseja criar na sua vida, para você e para os que te rodeiam. O primeiro conceito que nós precisamos conversar aqui é sobre as características do cérebro que influenciam nessa construção dos hábitos. Eu quero que você entenda que o cérebro é um órgão que ele trabalha muito pela nossa sobrevivência. Ele é um órgão maravilhoso e ainda tem essa característica que o torna mais especial ainda. Então, sempre na nossa evolução, desde os nossos antepassados até os dias de hoje, o cérebro ele está muito preocupado com a nossa sobrevivência. E existem quatro necessidades que ele prioriza muito fortemente. A primeira delas é energia. Então, o cérebro, ele sempre quer que você obtenha muita energia. Vocês vão já entender como. Vou só dizer o que é que ele quer, primeiramente. Primeiramente, ele quer que você obtenha muita energia. Isso é muito importante para ele. Para ele, porque ele utiliza muita energia, e também para o seu corpo como um todo. Você precisa de muita energia o tempo todo. A segunda coisa é poupar essa energia. Veja, essas necessidades, esses objetivos dele estão relacionados à sobrevivência, a manter você vivo. E é uma coisa de milhares de anos. Está em você hoje, mas está na raça humana há milhares de anos essa característica que veio sendo passada por todos os nossos antepassados. Então, segurança, ou melhor, energia. Segundo, obter energia. Segundo, poupar essa energia. Terceiro, pertencimento. Vamos já falar de cada uma dessas características. Pertencimento e evitar perigos e ter segurança. Veja só, são 4 funções muito nobres. E por que elas são muito nobres? Porque elas foram e são fundamentais para a nossa sobrevivência. Então, falando rapidamente de cada uma. Quando você fala, por exemplo, de conseguir energia, o cérebro favorece qualquer comportamento seu. Olha aí, já estamos entrando na questão do comportamento. Qualquer comportamento seu ou hábito que traga isso para ele. Que traga essa percepção para ele de que você está, opa, isso aqui me dá muita energia. Aí você pode colocar os alimentos hiperpalatáveis. E o que é mais interessante, na natureza não existe nada que seja muito nutritivo, ou melhor, muito energético e pouco nutritivo. Na natureza não existe. Então, quando o cérebro percebe que você ingeriu um alimento que é muito energético, ele recompensa esse hábito, esse comportamento. Esse é só um exemplo com relação a conseguir energia. Poupar energia. Vamos falar aqui da procrastinação, do ócio. Então, o cérebro, por que é que você procrastina? Por que é que você acha tão bom o ócio? Porque para o cérebro, quando você está poupando energia, você está trabalhando pela sua sobrevivência. Olha só. De hoje em diante, você, quando estiver procrastinando e alguém falar, alguém reclamar, você vai dizer isso. Não, eu estou ajudando meu cérebro a trabalhar pela minha sobrevivência. Tá? Compreenda, mas não seja assim. Não aceite essa imposição, digamos assim, né, evolutiva. Terceiro item que eu falei, a questão de evitar perigo
e evitar e trazer segurança. Vocês sabem. Eu vou falar bem sobre isso quando a gente for falar do sistema nervoso autônomo. Você precisa compreender isso também para poder mudar um hábito. E a quarta coisa é pertencimento. Foi muito importante para nós pertencer, estar em um grupo. Porque senão, antigamente, nossos antepassados, eles sozinhos, eles morriam. Olha, veja, vamos falar então dessa questão do amor que nós já abordamos. Nós, quando nascemos, nós passamos uma grande parte da nossa infância precisando muito dos outros. Nós precisamos dos outros, que eles percebam as nossas necessidades, que eles percebam que nós estamos com frio, com calor, nós nem nos comunicamos muito bem, que nós estamos com fome, nós precisamos ser alimentados. Então essa necessidade de pertencimento para o cérebro é muito importante nos dias de hoje ainda. Então, essas 4 características, eu quero que vocês deem bastante atenção a elas, porque elas vão ser fundamentais nesse processo de construção do hábito. O segundo item que nós vamos... Vocês separam aí, deixem guardadinha essa informação, que nós vamos já juntar tudo para você conseguir construir o hábito que você quer. Uma segunda questão muito importante é que para construir um hábito, eu preciso de 3 coisas. 3 coisas muito importantes, que são foco e atenção, engajamento, foco e atenção, engajamento e descanso. Essas 3 características, essas 3 coisas têm que estar presentes para eu conseguir modificar um hábito. Do ponto de vista neurológico, modificar um hábito significa que você vai construir um caminho neural diferente no cérebro. Por que é que você tem esses hábitos que você tem hoje? Porque o cérebro construiu uma comunicação entre receptores específicos no seu cérebro, a gente chama de caminho. Que sempre que você tem um estímulo, ele vai gerar aquele comportamento. Habitualmente. Imagine aí que você, numa situação de exemplo, né, para exemplificar. Imagine essas coisas que você faz o dia todo. Por que é que você faz? Muitas vezes, habitualmente, você às vezes nem percebe. É por causa desses caminhos que já estão construídos. Então, esses hábitos, eles surgem automaticamente porque o caminho, ou melhor, esses comportamentos surgem automaticamente porque o caminho já está traçado. Já foi feito anteriormente. Como é que foi feito? Eu vou já te explicar. Então, para construir esse hábito, digamos um hábito novo, eu preciso de 3 condições. O foco é a atenção, nós já falamos, o engajamento e o descanso. Essas são condições, digamos assim, ideais para você construir esses hábitos novos, esses caminhos novos. Para você conseguir essas 3 condições, existe muita coisa que influencia. Então, vamos falar primeiro do foco e da atenção. O foco e a atenção é você selecionar na sua consciência o que você quer dar foco ou o que você quer dar atenção. Como assim? Nós temos muitas informações chegando à nossa consciência a todo momento. Informações do mundo e informações internas também. Então, essas informações vão chegando e quando eu não dou foco nem atenção, eu não escolho o que eu quero dar foco e atenção, elas ficam mudando a minha atenção e o meu foco a todo momento. Como a questão do alerta dos celulares, que nós falamos essa semana. Toda vez que o celular dá um alerta, deixa eu olhar o que é. Aí eu tiro o meu foco, minha atenção do que eu estou fazendo e vou olhar agora o que é que o celular está me dizendo. Que muitas vezes, nós até já comentamos, são coisas que não têm urgência, não têm importância. Então, o foco e a atenção é uma característica que eu posso escolher. Mas eu tenho que conhecer que eu posso. Muitas pessoas não sabem disso. Muitas pessoas acham
que a atenção delas vai depender de quem gritar mais. De quem me convencer mais. Não, não é verdade. Eu posso trabalhar isso separadamente. Eu posso dar atenção e foco ao que eu desejo. Mesmo no mundo externo, como no mundo interno. Também meus pensamentos e minhas emoções. Eu posso dar esse foco e essa atenção para o que eu acho que é importante. Essa é a primeira coisa que é necessária para mudar um hábito ou para construir um hábito. A segunda coisa é o engajamento. Engajamento é motivação. É o entusiasmo. É o querer. Isso aí tem questões neuroquímicas envolvidas. Por que é que eu quero o que eu quero? E o terceiro é o descanso. O descanso, ele é fundamental, mas tem muita gente que tem problema com isso. Tem muita gente que não consegue descansar. Tem muita gente que não consegue repousar. Por questões também cognitivas, de pensamento, e por questões também porque trabalham muito, ou porque não conseguem dar o descanso mental, que é uma ferramenta que eu vou ensinar para vocês também hoje. Então, você precisa dessas três coisas. Qual é o problema? Nós temos também nós temos um sistema nervoso dividido em duas partes para simplificar, tá, gente? Nós temos um sistema nervoso que é voluntário. Por exemplo, eu decido agora que eu quero levantar a minha mão. Vou baixar. Vou olhar para baixo. Vou olhar para cima. E outras coisas mais que eu posso decidir. E também perceber. E eu tenho um sistema nervoso que ele é chamado autônomo. O que é que isso quer dizer? Que ele trabalha automaticamente. Quero que vocês entendam essa divisão. O próprio sistema nervoso autônomo, ele ainda é dividido em duas partes. Uma parte chamada simpático e outra parasimpático. O simpático é o relacionado à sobrevivência, à ação. Ele é acionado quando eu preciso lutar, fugir, quando eu preciso agir. E o parasimpático é o do descanso, do repouso, da recuperação. Vocês agora estão começando a correlacionar. Quer dizer que eu só posso criar um hábito ou mudar um hábito do jeito que eu quero se eu tiver mais ativação do sistema parasimpático, porque é repouso, é recuperação? Sim. Muitas pessoas vivem no sistema simpático o tempo todo. Nesse sistema de luta, de fuga, de ameaça. E nós, que... Isso é mais evidente ainda no Brasil. Porque a característica do povo brasileiro é uma característica de cooperação. As pessoas interagem, se ajudam. Aí, às vezes, no ambiente de trabalho, você tem muita competição. Isso aí é mais ativador do sistema simpático no povo brasileiro por causa disso. Você vê aí nos países da Europa que não há tanta cooperação, socialmente falando. Aí, no ambiente de trabalho, você não tem tanto burnout, que é cortisol demais, ameaça demais, ambiente competitivo demais no trabalho. Bom, mas se você vive nesse sistema nervoso simpático, se você vive achando que está em ameaça, veja, isso é muito útil quando a ameaça é real. Os nossos antepassados e para nós hoje em dia. Se a gente percebe um perigo, é fundamental para a nossa sobrevivência e ativação desse sistema. Porém, olha só, se eu preciso de repouso para ativação de um novo hábito, para a criação de um novo hábito, para construir novos caminhos no meu cérebro, com o sistema nervoso simpático ativado o tempo todo, muitas vezes a pessoa até na hora de dormir, ela não consegue repousar. Ela fica pensando nos problemas que ela tem, ela fica na tela, passando aquela tela, se comparando. A comparação ela está muito relacionada à ativação desse sistema simpático. E aí aí muitas pessoas se perguntam, por que é que eu não consigo mudar esse hábito? Eu tento.
Veja só, nós estamos encontrando aqui algumas causas que você pode estar se encaixando aí. Você pode estar encontrando a resposta já nisso que eu estou falando. Por que é que você não está conseguindo? Depois eu vou dar as ferramentas. Eu vou primeiro compreender como funciona. Depois eu vou te dar as ferramentas para você modificar esses hábitos. Muito bem. Então, eu posso não estar conseguindo dar foco e atenção ao que eu quero. Eu posso não estar tendo engajamento. Eu posso estar tendo um problema de repouso. Isso está relacionado com esse nosso sistema nervoso que a gente chama de autônomo, que ele é automático, principalmente em relação à ativação do sistema nervoso simpático, que a gente fala que é o estresse, e a presença do cortisol, que é o hormônio do estresse. Essa ativação do sistema nervoso simpático atrapalha muito a criação de novos hábitos. É mais fácil você repetir os hábitos que você já tem, ou seja, reagir, que é o que você não quer. E aí, para o cérebro, ele prefere muito mais os infernos conhecidos do que os paraísos desconhecidos. O que é que isso quer dizer? Que ele já sabe como sobreviver daquele jeito ali. Então ele prefere ficar... Não, quando eu tenho esse hábito aqui, eu sobrevivo. Porque o paraíso desconhecido ele não sabe. E é ameaçador. É ameaçador para a sobrevivência. Certo? Então, agora separe essas três coisas que nós vamos juntar. Você separe essa questão das necessidades que o cérebro tem, filogenéticas, de acumular energia, poupar energia, pertencimento, segurança, ameaça. E esses dois sistemas nervosos, que é o voluntário, aliás, essa divisão do sistema nervoso, que é o voluntário e o automático. E o automático sendo dividido nesses dois sistemas, que é o sistema da luta e fuga e o parasimpático, que nós devemos acionar de forma mais frequente na nossa vida se nós queremos construir hábitos novos, modificar hábitos antigos. Se você observar, e vamos falar um pouco agora do sistema parasimpático. Se você observar a natureza, os outros animais, você vai ver que eles ficam muito mais tempo no sistema parasimpático. Observe, a maior parte do tempo eles estão repousando. Eles não estão produzindo, eles estão repousando. Por quê? Nesse momento de ativação do sistema parasimpático, que você está repousando, você está crescendo. Você está adquirindo novos caminhos cerebrais. Nesse momento, você está produzindo hormônios de forma mais adequada. Você está fazendo conexões neurais mais adequadas. Mas eles ativam o sistema nervoso simpático. Quando eles precisam se alimentar, caçar, fugir, lutar, eles ativam também. Mas eles ficam mais na ativação do sistema nervoso parasimpático. Aí você pode me perguntar, existem formas da gente ativar esse sistema parasimpático? Sim, você vai compreender algumas ferramentas aqui nesse vídeo também. Outra parte do sistema nervoso que eu quero que você conheça é a das redes neurais. Nós temos, de uma forma simples, simplificando, duas redes neurais no nosso cérebro. Uma que é voltada para o interior, para meus pensamentos, minhas emoções, o devaneio. E eu tenho outra que é voltada para o mundo exterior, que eu uso os sentidos para perceber tudo que acontece ao meu redor. O nosso cérebro, ele fica alternando entre essas duas redes o tempo todo. Perceba como você funciona no seu dia a dia. Você vai, recebe um estímulo externo, percebe, aí você volta, começa a pensar, relaciona aquele estímulo externo a uma outra coisa que aconteceu no passado ou que poderá acontecer no futuro. A gente fala muito nessa rede também, que é a rede da ruminação, né? Que você fica ruminando, pensando, repensando, meio que desconectado do momento presente, do agora. A rede neural
do mundo, ela está mais relacionada com a vida ali, naquele momento, porque elas percebem as coisas. Elas entram pelos sentidos e sempre tem uma interpretação, claro. Nós até já comentamos que a porta da rede neural do mundo mais significativa, mais importante, é a da visão. Isso para todos os primatas. A visão é a coisa mais importante. E não se esqueça. Atrelado a isso, nós temos a questão do sistema nervoso autônomo, né, que faz tudo automaticamente. Então, ele pega essas informações do ambiente e também transforma numa resposta, ativando o sistema nervoso simpático ou parasimpático. Luta, fuga, sobrevivência ou repouso e recuperação. Qual a importância disso? Normalmente, quem está com uma sobrecarga de estresse, uma sobrecarga emocional, um nível de cortisol mais elevado, ele fica mais preso nessa rede neural da introspecção, da ruminação. Ou seja, pode perceber, as pessoas que estão se sentindo com mais problemas são as pessoas mais ausentes. São as pessoas que não estão disponíveis. Você percebe isso. Às vezes você está com um amigo ou até o seu par romântico, aí você percebe que ele não está muito presente. É porque ele está mais voltado para a rede neural, essa rede neural, da introspecção. Essa rede neural da ruminação. Essa rede neural que você fica viajando no tempo, para o futuro, para o passado. E no passado você vai em busca do arrependimento, da culpa, e no futuro você vai em busca da ansiedade, do medo, da preocupação. Nós passamos o dia alternando entre essas duas redes. Inclusive, nós podemos aqui encaixar duas situações. A primeira é a questão da respiração. Porque a respiração, ela fica entre os dois sistemas, o sistema nervoso autônomo e o sistema nervoso voluntário, digamos assim. Por quê? Porque a respiração ela é controlada automaticamente. Quando você está, por exemplo, ativado para luta e fuga, a sua respiração acelera. Não é que você queira, ela acelera automaticamente. E quando você está ativando o sistema nervoso parasimpático, você respira mais lentamente, mais profundamente. Veja, mas eu não posso controlar minha respiração? Então, realmente, é aí que os estudos têm mostrado a sua maior probabilidade de ativar o sistema nervoso parasimpático através da respiração. Todo o resto está remando contra, o sistema nervoso simpático está ativado, mas eu posso controlar minha respiração. Existem técnicas para isso. Tem até um vídeo meu mais curto que você pode assistir no Instagram, nas outras redes sociais que eu explico. Aliás, vou até repetir esse vídeo essa semana. Eu vou demonstrar como é que você faz o exercício de respiração para você controlar essa questão da ativação do sistema nervoso parasimpático. A outra coisa é o mindfulness e a meditação. Como é que eles funcionam? O que é o mindfulness? O mindfulness, ele trabalha com essa questão das duas redes neurais. Enquanto a respiração trabalha com o sistema nervoso simpático e parasimpático, o mindfulness trabalha com essas duas redes neurais, a da introspecção, do devaneio e do mundo. O que é que ela faz? Ela pega a sua consciência, a sua atenção e joga o foco dela no mundo. Uma das técnicas, né? Ela ou no mundo ou em algum pensamento pré-estabelecido. Ou seja, ela foca. Quando você faz isso, e o mindfulness ele pode alternar também. Ele pode ir para o mundo, ficar atento a um barulho que você está ouvindo, sem julgamento. Aí quando você joga a sua atenção nisso, você está agindo conscientemente nessas duas redes que trabalham se alternando. Aí você está escolhendo aonde colocar o seu foco. E se você está muito introspectivo, quando você joga isso para o mundo, você joga o foco da sua atenção nos sentidos exclusivamente, e aí você pode usar o contato com a natureza, pisar numa grama, numa areia de praia, sentir um cheiro
de uma vegetação, colocar a mão numa árvore. O que é que isso faz? Tira o foco da sua atenção da ruminação para o mundo. Isso aí é um processo curativo. Isso aí resolve muito problema e já auxiliou muitas pessoas em modificar hábitos que não são saudáveis para a sua vida e também a criar hábitos novos, mais alinhados com os desejos, com o que elas querem criar para a sua vida. Para interferir nesses processos todos que nós falamos, de uma forma resumida, por favor, aprofundem esse conhecimento, nós vamos entender, então, dois processos. Um é o ambiente, é o gatilho, que a gente chama. Não existe dopamina, recompensa, nem antecipação sem gatilho. É preciso que haja o gatilho. O que é o gatilho? Aqui está ruim. Aqui está ruim. Aí vem aquela emoção. Então, o ambiente, como é que eu posso lidar? Não é tão fácil lidar com o ambiente. É mais difícil. E normalmente as pessoas trabalham tentando controlar o ambiente. Você deve também usar isso, mas isso não é totalmente eficaz. Como assim? Como é que eu controlo o ambiente? Por exemplo, eu não tenho... Por que é que funciona você não ter... Vou ficar muito no chocolate, nesse hábito alimentar, mas pode ser o cigarro, por exemplo. Por que é que funciona você não ter o cigarro disponível? Tem gente que tem um maço de cigarro no carro, no porta-luva. Tem um maço de cigarro na gaveta, tem um maço de cigarro na bolsa. Então, por que é que você não ter acesso facilita? Isso é comprovado também, evolutivamente. Vocês sabem que o cérebro quer poupar energia. Então, ele diz, não, vamos lá, esse hábito é bom, eu quero esse hábito, por algum motivo. Aqui tá ruim, vamos pro bom. Isso tem muita energia, eu quero esse hábito, no caso da alimentação. Quando ele não está disponível, você vai ter que ir se virar para arranjar. Aí você vai ter que pegar seu carro, você vai ter que ir no mercantil, você vai ter que ir na sorveteria, você vai ter que ir no posto, não tem posto perto da sua casa. E aí o cérebro diz assim, não. Tá muito difícil. Vou gastar muita energia com isso. Vamos encontrar outra solução aqui. É assim que você modifica o ambiente. Se você não tem em casa, é bom. Isso é bom. Não vai resolver o problema. Não vai resolver. Tá? Na verdade, existem 3 métodos. Né? Esse é o do ambiente. Ele é científico, ele é comprovado. E vocês estão vendo por quê que ele é importante. Tá? Também não existe a possibilidade de você vencer essas características apenas com a força de vontade, que seria a forma como as pessoas normalmente tentam lidar com esse problema. Olha só como não é bom. Você está obeso e precisa perder peso. Está com sobrepeso e precisa perder peso. Ou seja, você está no ruim. Você está se sentindo mal, você está tendo sensações, você está no ruim, você precisa ir para o bom. Aí o que é que você faz? Você faz uma restrição alimentar pesada. Você sai do ruim para o muito ruim. Aí você quebra. Aí você tem uma pequena recompensa, porque essa liberação da dopamina também, ela é em picos e vales. E aí você tem a culpa, tem o arrependimento, repete o hábito. Você fica pulando do ruim para o ruim a todo momento. Isso não pode funcionar. Por outro lado, você mexer com o ambiente, sim, é interessante. E eu quero falar agora, reservar mais tempo para falar, da outra questão que você pode trabalhar com relação ao hábito, que é muito interessante. É trabalhar o ruim. Que ruim é esse? Como assim? Ora, esse ruim ele é muito relativo. Ele está cheio de narrativa. Ele está cheio de ego. Por que é que está tão ruim? Veja, tem pessoas que passam pela mesma situação e uns acham ruim, outros acham muito ruim, outros, não, isso aí para mim é irrelevante, não faz diferença nenhuma, é neutro. Se existe isso, eu posso trabalhar com o meu ruim. O que é o meu ruim?
Eu estou ansioso. Eu estou me sentindo muito ansioso. Eu cheguei em casa agora, à noite. Normalmente as pessoas têm problema com alimentação e um hábito. À noite acontece muito isso. Eu até falo assim, que à noite tudo é mais difícil. Por quê? Por causa do cansaço. Nós já vimos que um cérebro cansado, ele não tem força para lutar contra um hábito. Nós já vimos isso. Você tem que juntar tudo que a gente conversou para tentar criar um repertório para você se livrar de um hábito que você não quer. Então, aí eu estou ansioso, estou em casa, estou muito ansioso. Estou ruim. Meu cérebro, agora eu quero comer uma caixa de chocolate que eu tenho ali para ir pro bom. Mas eu já entendi isso aí. Mas não pense que resolve, não. Tem muitos pacientes, eles retornam e eles falam assim, tá, eu já entendi que eu não posso fazer isso, que eu não devo fazer isso. Mas como é que eu não faço, né? Não é simples, pessoal. Tem que experienciar, você tem que crescer, expandir a sua consciência para você resolver esses problemas. Então tá lá, tu tá no teu ruim, tá ruim. Tá ruim. Mas será que tá tão ruim assim? Qual é a narrativa que eu tô fazendo sobre isso? Muitas pessoas têm medo de sofrer. Então, claro, existe uma característica de sobrevivência, você não quer sofrer, você quer sair do ruim para o bom, mas você também tem que entender que a condição de vida, ela é falha, a condição de vida de todas as pessoas, existe uma humanidade compartilhada. Então, você pode ficar nesse lugar aí que você acha ruim, você pode ficar lá, quem te disse que você não pode? Então, o que é que eu estou falando agora? Para você trabalhar essa parte do processo, que é a parte do gatilho. Procure se conhecer. Quais são os seus gatilhos que tornam o seu momento ruim? Quais são? É ansiedade? É medo? São situações quando você chega em casa, são pessoas que te dizem coisas que você não gosta. Às vezes é uma pessoa específica que causa esse gatilho. São situações, é uma questão financeira. Perceba quais são os seus gatilhos. Porque se você trabalhar o seu gatilho, você de repente não vai perceber onde você está tão ruim e você não vai buscar esse neuromodulador barato. Nos hábitos fáceis, nas recompensas fáceis, seja quais forem. Tá bom? Então nós vamos encerrar aqui esse nosso vídeo. Eu espero que você tenha gostado. Comenta aí, pergunta. Esse assunto não se esgotou. Ele é um assunto muito amplo. Existem outras questões também. Nós abordamos o cerne da construção do hábito que eu quero para a minha vida. Você pode me perguntar aqui, eu respondo. Se você conhece pessoas que querem também modificar hábitos ou querem criar hábitos que estejam mais alinhados com o que elas querem na vida, você, por favor, compartilha e me acompanha aqui no canal que na próxima semana tem mais novidade para vocês. Abraço!